Olá, pessoal, mais um Resgate Futsal Resenha. Olha quem está conosco, é sempre uma alegria a gente reencontrar essa turma. Há quanto tempo? O seu Márcio Matos, o seu Márcio Dedé, o Dedé do Pará. É assim, né? As redes É, sociais agora, elas levam a gente. O meu, por exemplo, viu, o Dedé? O meu é Plácido Ramos, tem mais um S no final para fazer uma gracinha. E o seu ficou o quê? importante. Dedé do Pará, né? É isso aí. Foi um apelido dado pelo Ferrete, né? O falecido Ferrete Hã. foi meu treinador na Malve lá em Jaraguá do Sul. Olha só, quanta história. Ih, rapaz, esse caboclo aqui tem muita história para contar. Deixou Belém muito cedo, né, uma carreira bem precoce, assim, enfim, foi jogar na Europa, a gente vai já contar, mas antes, meu caro Dedé do Pará, seu Márcio Dedé, seu Márcio Matos, todo mundo pode colaborar efetivamente aqui para o nosso projeto, viu, Dedé? Você vai me Com ajudar a fazer essa certeza. campanha. Olha, é o seguinte, você vai curtir isso aqui, tá? Rapaz, eu digo, olha, não dói nada. Basta você É colocar o isso aí. dedinho lá. É, cara, lá no legal, pra cima, curte. Eu ia fazer curte, curte, comenta, Importante. compartilha, se inscreve no canal para colaborar com o nosso projeto, para fortalecer o nosso projeto. Pois Com assim, certeza. pois assim, Projeto que é maravilhoso. isso, gostei, gostei da força. Porque assim a gente vai continuar trazendo a galera para essa resenha aqui. Grande Com Dedé, certeza. rapaz, eu te confesso que eu fiz um roteiro aí, mas eu não sei mais nem por... eu não sei mais nem por onde começar, meu amigo. Mas assim, você nesse momento está conversando comigo a partir de breves na Ilha do Marajó, né, Dedé? É, exatamente. Eu estou em breves desde março, né? À frente da equipe do Bregafó aí. Inclusive, a gente venceu aqui o Polo Marajó e agora a gente vai para as finais em Belém, de 8 a 13 de dezembro agora. Rapaz, tu és um cara vencedor mesmo, né? Quando é que tu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da tua carreira de técnico, mas assim, Dedé, quando é que tu sentistes, assim, na tua vida, que o futsal era o teu caminho na vida, cara? Cara, uma boa pergunta, Plácido. Eu vou contar desde o início, né? Eu Hum. sou de uma família de 4 irmãos, né? E o meu tio, que era irmão da minha mãe, foi profissional e de campo, jogou na Tuna, o Jaime. E a minha mãe, quando eu era criança, fundou o time dela, né? Que se chamava Flamenguinho, ali na Passagem Boa Vista, entre Chaco e Curuzu. E aí iniciei, mas tudo voltado para jogar futebol. E aí eu conheci o futsal. Me lembro como se fosse hoje no Paysandu. Tinha o Luiz Paulo, o finado Luiz Paulo, acho que era Mirim ainda, Bate Mirim. E aí eu me deparei com o futsal aí com 9 anos. E aí acho que nasceu uma paixão que vive dentro de mim até hoje. É, rapaz, e quando, por exemplo, eu publiquei na rede vizinha um vídeo teu, lá de 1995, pelo Espada. Aí vem os comentários lá, o bruxo, o monstro e tal. Elogios que realmente são fiéis, né? Por tudo aquilo que tu representas para o futsal, representa até hoje. Representou como atleta e representa agora como técnico vitorioso que tu és também. Mas aí, tu começastes ali pelo Paysandu, mas tem competições também, né, em bairros, não é? Tem jogos em campinhos de bairros, enfim, porque o futebol ele te leva para muitos caminhos, são muitos convites, principalmente É um verdade. cara como tu, né? Que tinha habilidade, a galera já ficou de olho. Exato. Na verdade, Plácido, eu só conheço o Paysandu, mas eu não fiquei por conta desse time da minha mãe. Então, nós jogávamos todos os finais de semana e não deu para eu ficar. Então, tinha um campinho, até um amigo nosso até comentou ali no vídeo, na 25 de setembro também, entre Curuzu e Antônio Baena. Lá eu já com 12, 13, 14 anos, a gente ia, e dali também surgiu vários jogadores. E só depois que eu vou para o clube, realmente, que foi a Tuna no campo, fiquei um pouquinho, mas também saí, aí fiquei sem clube,
fiquei jogando pelada no Ouro Negro. A galera mais velha vai lembrar do Ouro Negro, que também era próximo de casa. Quem era da época do Ouro E, Negro? Sem querer te interromper, quem era? cara, tinha muita gente. Era Nazareno, Jairo, que hoje trabalha ali na Casa Civil com o Helder. A família Carlos Castro, lá, a família do Carlos Castro, Marcelo, Dida. Era muita gente, o Rogério Belém, né? Eram muitos craques que jogavam no Ouro Negro. O Ouro Negro era uma quadra que foi passarela para vários craques e era próximo de casa. Praticamente eu vivia ali. E aí eu vou para o Souza Franco, né? E me deparo com o Caru. E o Caru O Caru já era ligado ao SESI, é aí que você vai entrar, né? exatamente isso, Clássico. Ele era ligado ao SESI, ele formou o time para nós disputarmos ali os Jogos Estudantis Paraenses, o JEPs. E esse time também tinha o Edergil, tinha o Mário, essa galera que já jogava em clube. Ali foi formada essa equipe para disputar os JEPs e a gente foi campeão invicto. E aí o Caru já me leva para o SESI. Repete essa equipe aí, Márcio. 16 anos. Repete essa equipe aí, Dedé. Eu não sei mais nem como te chamar, Márcio, Dedé. Uma hora eu vou chamar de Não, Márcio, Dedé. você de Dedé. Sim, Dedé, Dedé, repete. Dedé. Dedé, repete essa equipe aí. Do SESI. Era Edergil, eu, Mário e Fernando. Esse time foi campeão dos Jogos Paraenses na época. E aí eu vou para o SESI e ali começa a minha trajetória no futsal. Já com 16 anos eu já jogava no adulto, né? O Loso viu uma certa qualidade, falou, não, tu já vai ficar no adulto. Então eu jogava, na época se chamava juvenil, e jogava o juvenil e o adulto. O Loso é o grande Manuel Loso, né? Também, Clássico. Tinha o Hein, Café. Dedé? Oi. O Loso é o saudoso Manuel Loso. Manuel Loso, Losomar, um cara que descobriu vários talentos aí, né? E ali pelo SESI apareceu eu, o Luiz Mário, né, que jogou no Corinthians, no Grêmio, o Rogério Belém, o Anderson, que foi lateral do Fluminense, tem o Jaime, que jogou em Portugal. Vários craques passaram pelo SESI. O SESI, na época, foi, acho que, uma das grandes escolas de futsal do estado do Pará. Rapaz, tu sabes que quando a gente começa a falar em nomes, e nos perdoem, por favor, se a gente esquecer de alguém, né? Vocês perdoem a mim, não perdoem ao Dedé. Estão brincando, Dedé. Não perdoem ao Dedé. Mas assim, tu sabes o que é que me vem à mente quando a gente começa a citar tantos nomes? Cara, como o futsal foi generoso, né, cara? Quanta gente boa, mas não é papo furado, não, cara. Era É verdade. muita gente boa mesmo. Realmente. E eu estou falando do SESI, mas a época também no Remo ali, eu me recordo bem que eu joguei contra, era o Abner, que hoje é repórter, né? É, O jornalista Zé hoje em dia, né? Raimundo, que você deve lembrar bem, o Paulo Sim, sim. Henrique, o Gil, o Afonso. Me perdoe também se eu não recordar todos, mas era uma equipe também que teve grandes jogadores aí e alguns se tornaram profissionais também. Pois é, cara, a gente tenta se lembrar de todo mundo na hora. Sabe que na próxima, se der tempo, numa próxima oportunidade, a gente vai ter que fazer uma lista de Não, com todo mundo certeza. para não esquecer de ninguém, porque senão depois o cara, olha, bom, esqueceu de me falar do meu nome e tal, porque a gente gosta Não, de mas ser claro, lembrado. a gente já está numa época que a mentalidade começa a falhar um pouco, a lembrança, né? A Mas faz gente, parte. a gente não tem mais memória, a gente tem vaga lembrança. Vaga É lembrança. verdade. Cara, sim, aí bora na cronologia daí, da tua história. Aí tá, aí SESI, e aí depois, como é que foi? Aí do SESI eu vou para Tuna, né? Onde eu joguei com grandes craques. Eu acho que Lá vem mais na lista aí, bora lá. realmente. Porque pelo SESI eu joguei também, vale a pena ressaltar aqui um cara que não só ajudou a mim, Plácido, mas eu tenho certeza que a maioria desses que também se tornaram profissional foi o Carlinhos, que hoje é professor de educação física. Acho que na época ele Carlinhos, já era um Carlinhos. cara assim, exemplar, nosso capitão, sempre nos aconselhando, sempre nos dando a direção correta. É um cara que eu devo muita coisa e deixo o meu abraço aqui para o Carlinhos. E logo em seguida eu vou para a Tuna, né?
onde eu me deparo com grandes craques que, na época, como eu era mais novo, eu os admirava, e fazer parte de um elenco com eles, para mim, foi de uma felicidade muito grande, que era o Alain Boulay, né? Aham. Alain Boulay, cara, um cara sensacional. O Jorge Belo estava por lá? O Jorge Belo foi nosso treinador. Aham. Jorge Belo, grande Jorge Belo. Gosta de uma Era o Ben-TV, né? Eu resenha. me recordo bem. Hein, Você Dedé? deve Viu, recordar. Dedé? Gosta de uma Ben-TV, resenha, o Jorge Belo, né? esse gosta. Sandro BTV, Alex, pô. que era um cara... O Flávio BTV jogou campo na lateral direita também. Olha só, eu não sabia dessa, hein? Jogou agora é sub-20, né? Na época era júnior, uma coisa assim Júnior. que a gente chamava, era. Jogou. Pô, Aí então tinha. diferenciado também, né? O Banana tava por lá Diferenciado. ainda não? Pela Tuna? Oi? O Banana, goleiro? Não, não. Eu acho que eu sou de uma geração antes. Ah, Depois, aliás. Uma isso. geração depois deles. O Ah. goleiro era o Paulinho e o... Aí, me fugiu O agora. Alex. O O Alex. Alex. O Alex. Isso. Era. O nosso querido Taunay, né? Taunay. Inclusive, ele Eita vida. trabalhava aqui na prefeitura. Engenheiro aqui em Breves. Uhum. Cara, que E coisa. você deve lembrar também o Luiz Carlos, que jogou no campo também. Sim, Luiz Ele Carlos estava nesse Trindade. time. Exatamente. Luiz Carlos Trindade. Não posso Rapaz, esquecer do olha. nosso querido Cafu. Sim. Cafu. Nossa, esse time era muito bom. Arinelso, o Serginho. Dedé, onde era que o Arinelson arrumava tanta habilidade com aquela pata esquerda, mano? Olha, vou te ser sincero, era um cara assim, que dispensa comentário. Aquela parte esquerda dele só não fazia chover, mas dentro de quadra ele desbancava todo mundo e foi uma honra jogar ao lado dele, viu? Uma honra. É. Cara, eu tô aqui tentando lembrar outras figuras, sabe? Que eu fico preocupado, meus amigos me perdoem. Se a gente Então, faz esquecer. parte, né? Faz parte, porque como a gente vai ter outros episódios, aí a gente vai tentando se recuperar, vai tentando lembrar Com outros certeza, para personagens que vão passar a por gente não aqui. ficar em mais lençóis, né? Exatamente, é isso mesmo. Tá, aí na Tuna, bora continuar com a trajetória, que a galera gosta de história, tu sabe disso. Exato. Aí da Tuna eu vou para o Espada, né? E do Espada E eu já até vou quem para era que Curitiba. comandava o Espada, rapaz? Quem era que comandava o Espada? Era o Jorge Belo, era o treinador. Sim, mas a direção, tu te lembra quem era? Era o presidente, ele até foi presidente da federação, meu Deus. Não me recordo o nome dele. Mas ele foi presidente da federação um ano. Um ano não, uns 4 mandatos. 4 anos de mandato, né? Rapaz. Me Porque fugiu o nome dele agora. o Espada, a base dele era Jurunas, né? Só que o que acontece? Nós tínhamos um time de campo que se chamava Calauã, o empresário Afonso. E aí ele tinha levado eu, o Serginho, o Arinelso, o Cláudio, o Rogério Belém, era o Velhote. Era um time de campo. O Velhote é o Marcos, né? É o Marcos Velhote. Isso. O Marcos Velhote é o seguinte, eu digo que ele podia mandar ele jogar 200 minutos, que era brincadeira para ele, porque ele jogava tudo. O fôlego dele era impressionante. Sem... Meu Deus do céu. Esse era diferenciado também. E aí, Plácido, esse time de campo se torna o Espada Calauã. Ele patrocina, ele é o diretor, no caso, ele é o que bancava tudo, e ali levou esse time. O time também era muito bom, né? Tinha o Cafu, tinha o Cláudio, tinha o Serginho, o Ari. Era uma galera muito boa. E a gente sempre disputando ali com o CLPM, que sempre foi um time fortíssimo, né? E a minha trajetória no Espada vai até a metade do ano. Aí tu faz aqueles gols do vídeo lá que eu publiquei na rede vizinha, né? Tu dá um corte seco no meio,
puf com a esquerda, sei lá, com a direita, depois faz uma jogada, aí o Dida vai lá e faz um gol, Serginho faz um Aham. também. Naquela época o Ananindeua estava, com todo respeito, estava se assanhando também ali no futsal. Tá, tá, tava. E você tira pelos atletas que ali estavam, né? Pila, era o Cota, Fernando, time muito bom Tu do sabes qual é uma, Ananindeua. tu sabes qual é uma equipe que acabou fornecendo jogadores que jogaram o Campeonato Paraense de futsal? O Allan Kardec lá do Júlio, não foi? O Allan Olha Kardec. só, Allan Kardec. Allan Ah, que Kardec, alívio, lembrei de alguma coisa. O Allan, o Allan Kardec, cara, tinha show de uns. bola. Sabe de um outro clube que eu me recordo que tinha um jogador que eu admirava muito, que eu era mais novo do que ele, era o Deco, o Santa Cruz. Santa Cruz, cara, do bairro da Pedreira. Exatamente. Eita, cara, agora a gente vai ter que lembrar dos caras lá também. Quem foi que tu lembrastes aí? Do Deco, O super Deco, habilidoso, que mora ali também pela Pedreira. o Deco. O Betão jogou em qual lá? No Avec? Foi no Avec. Olha, aí tem o Olha, Avec. você No lembrou do Avec Avec surgiu também. quem? Irandir, que depois até jogou no Remo. O Rei. Te lembra Verdade. do Rei? Lembro do Reizinho, Isso. Sérgio Dó. Sérgio Dó. Isso mesmo. Rapaz, a gente vai ter que fazer um bate-papo só para lembrar nomes, assim. Tipo, fulano Cara, de era tal. Fulano de tal. Plácido. Essa minha geração, com todo respeito, eram muitos jogadores com técnica apurada. Entendeu? O Campeonato Paraense ele era totalmente nivelado, até porque Nivelado, tinham né, grandes cara? valores, não desmerecendo a atual geração, mas tinham muitos grandes jogadores e todos os jogos eram grandes jogos e os ginásios eram lotados, como você cobriu vários jogos, você era o cara do... Lá vem. Realmente, isso é um fato que todos nós lembramos, né? Uhum. E o futsal paraense vivia época de glória, né? Mas Porque os assim, ginásios Dedé, eram cheios. me permite então falar. Eu falei isso no episódio com o Cledson. Eu disse Sim. assim: olha, para mim, claro, eu me esforçava para fazer o melhor. Lógico, eu estava ali como profissional. Mas tu já pensaste, eu quero encarar toda essa galera aí fazendo jogos de nível altíssimo, cara? Aquilo para mim era um maná, era mamão no mel, como a gente diz. Você tá entendendo? Fazer matéria era uma maravilha, era gol Você bonito. tirava de letra. Era, pra mim Sempre, era muito bom, cara. sempre Entendeu? matérias bem feitas, Pô, pô, muito com a obrigado, meu amigo. narração perfeita, cara. Pô, e muito bom, cara. Sabe quem tem muita coisa tua, que é meu Ah. amigo também, o Mauro Goleiro, cara. Esse é Ah, monstro. esse aí é o seguinte, esse ainda tem um detalhe que eu preciso te contar e falei no bate-papo com o Cledson. Quando a gente não lembra, ele ainda quer dar lição de moral. Vai dizer, como é que tu não lembra disso? Quando eu tô aqui querendo me esquecer, eu só lembro dele. Mauro, Ele é calma, a memória gente... de elefante, né? Pois exatamente, aí ele se vale disso aí, a dizer, como é que vocês não lembram? Tu fazia as matérias e nem lembra, olha só. Eu digo, ah, tá, tudo bem, sem problema. Sem problema nenhum. Grande Tantas Mauro. matérias, né, Plácido? Claro, claro. Grande Mauro, rapaz, ele é bom nisso aí e ele se preocupou muito em guardar esses arquivos aí, e ele que Realmente. fornece para vocês quando precisa, né, Dedé? Realmente. Ele é um cara, ele até me falou, pô, Dedé, tem uma tua aqui que eu vou soltar só no momento certo. Olha só, rapaz, esse É Mauro. verdade. E Dedé, quando é que tu deixa Belém, cara? Em que época Aí, na foi? metade do ano Hum. que eu estava no Espada Cauã, eu recebo o convite para ir a Curitiba. Eu, o André Loura do Remo e o Chico Agora Pedra. sim, esse convite partiu como? Olheiros, vocês tinham ido para alguma competição e viram vocês? Como foi? Foi através do Edergil, não sei se você lembra dele. Lembro do Edergil. Ele, Lembro, ele já sim. estava lá no Sul, né, lá em Curitiba, Ele e tinha aí ido o do clube Remo para precisava lá, de né? mais jogadores e ele nos indicou. Hein, Dedé? E aí a gente foi. Só que só eu fiquei, né? Ah. Mas assim, teve alguns problemas lá no clube, mas tanto o Chico quanto o André eram para ter ficado porque também era de uma técnica muito apurada, né? O Chico um fixo clássico, né? Aquele cara que
pô, jogava para frente com habilidade. O André também finalizava como ninguém com as duas pernas. Mas foi algo interno dentro do clube que eu vim saber depois, só ficou eu. E dali eu permaneço até o final do ano, vou bem, né? A nossa equipe é vice-campeã do Metropolitano. No Paraense a gente já não foi tão bem, mas aí essa Paranaense. minha No no Paranaense, não. Paranaense, Tá, isso, no tá. Paranaense. Aí essa minha trajetória até o final do ano teve uma repercussão no Pato Futsal, lá de Pato Branco, né? Um amigo meu que jogou comigo ali foi para lá e me indicou. E ali começa realmente uma carreira vitoriosa e grandiosa, eu diria assim, no Pato Futsal, né? Uhum. Chego lá em 96, 97, se não me engano, e já fui bem recebido, né? O presidente adorou meu estilo de jogo. E aí, Plástico, acontece uma coisa que eu vou Hum, revelar em primeira mão, porque tá. muita gente não sabe, né? Pois não. Ele me pede um ala e um pivô. Um pivô que fizesse gol. Adivinha quem eu levo? Eu sei. Alexandre Buraco. Esse, até hoje tá por lá, né? Até Até hoje. hoje está por lá. Foi um Isso. cara que chegou, né? Pela estatura baixa, o presidente chega em mim e fala. É curioso essa história aí. Conta. Curiosa. Aí, pô, Dedé, eu te pedi um pivô, cara. Esse aí, será que vai aguentar? Estou aqui no sul, os caras são mais altos, mais fortes. Aí eu falei, calma, seu Lavada, deixa a bola rolar que o senhor vai ver. E aí, logo no treino, no outro dia, né, eu já tinha uma certa química jogando com buraco. Ele faz uns 4, 5 gols no treino e já ficam apavorados, né? Pô, não era pra menos, né? E aí, de pato, a gente fica, eu no caso fico, 97 e 98, a gente, a E gente Dedé, só já. pra não perder o fio da meada, quem foi o outro que foi, além do buraco? O Serginho Cossado, né, que também arrebentou lá no Sul, jogou muita bola, Outro, Plácido, outro pequenininho, né? Outro pequenininho. mas jogava como um Isso, eu tô gigante, né? falando em tamanho, tá? Em estatura, porque bola, Assim, bola ele tinha muito, né? era muito craque. E aí, Plácido, Hum, esse presidente, ele monta essa equipe para nós chegarmos entre os quatro no Paranaense dentro de 2 anos. Mas o que, que aconteceu? hum. No primeiro ano, nós já somos finalista do Paranaense, que é um campeonato fortíssimo a nível nacional, né? A gente joga os Jogos do Paraná, a gente se consagra campeão, e dos Jogos Abertos Brasileiros, tendo o Buraco já também como artilheiro, tanto do Paranaense quanto dos Jogos Abertos Brasileiros. E aí eu permaneço mais um ano no Pato, porque o Internacional de Porto Alegre foi campeão do mundo, e ele vai fazer um amistoso com a gente no ano seguinte. E eu falei para os meninos, eu tenho certeza que o Coçado, o Buraco também, espero que eles passem por aqui contigo, eles vão comprovar essa história. Quando o presidente lá do Inter contacta o nosso presidente para nós fazermos esse amistoso em Pato Branco, eu chego nos meninos e falo, a gente tem 20 dias para treinar mais, porque a gente pode, daqui a gente pode dar mais um salto. Né? Eu já tinha essa visão, né? De querer sempre estar subindo. Eu nunca me contentava com aquele parâmetro de onde eu estava. Eu queria Isso. sempre mais, eu queria buscar mais. E aí eles falaram, pô, Dedé, nós já trabalhávamos 2 períodos, que no Sul sempre foi assim, né, profissional. Aí eu falei, não, eu vou correr 6 da manhã. Então, eu fiz esses 20 dias de um plus, Uhum. e quando os caras chegam para jogar contra a gente, eu me recordo bem, Manuel Tobias, Ortiz nesse time aí, Nossa Senhora. Jorginho, os craques da seleção brasileira, né? Isso. A gente ganha de 9-5 o Para jogo quem e eu não faço sabe, 5. para quem não sabe, sem querer te interromper, já interrompendo, Dedé,
O Ortiz é o pai do Léo Ortiz, que hoje é zagueiro do Flamengo. Manel Tobias, Exatamente isso. Manel Tobias, aqueles sabidos do futsal, comparam, eles chegam a fazer, claro, cada um tem sua preferência e sua visão de futsal. O Manel Tobias, o pessoal coloca, olha, Manel Tobias ou Falcão? Esse Falcão 12 aí. O pessoal Aham. chega a fazer essas comparações, porque esse É, Manel Tobias era um monstro. monstrão mesmo. Também foi 3 vezes melhor do mundo, né, Plácido? Isso, E eu tive a honra exatamente. de poder jogar ao lado dele. E como é que E foi assim, aí, Dedé? Chegar e se deparar com esses caras assim, pô? cara, a história ela é tão emblemática que tinha um carioca que jogava na nossa equipe, Marcelo Serrão, craque também. Acaba o jogo, né? A gente vence de 9-5. Eu fiz uns 4 gols nessa partida aí. E aí, na segunda ou na terça-feira, a gente morava em cima de uma padaria, num prédio, e o telefone na época era da padaria. E É. aí toca o telefone e vão nos avisar lá em cima, né? Aí o carioca falou: não, é para mim, né? A moça chegou e falou: olha, um telefonema lá do Sul, um diretor do Inter aí quer falar com um jogador aí. Como esse carioca já tinha passado pelo, pelo Rio Grande do Sul, ele imaginou que fosse para ele, né? E aí eu comento com o Buraco e com o Serginho. Eu falei: rapaz, eu acho que esse telefonema é para mim, né? E aí eles começaram a rir, falaram: eu acho que é também. E aí o carioca sobe e diz: pô, Dedé, é para ti. Aí eu vou, atendo, já era uma proposta, né, do Inter. E aí eu vou embora em 98 para o Inter, me deparo com Ortiz, com Bagé, com grandes craques que tinha ali a César. E aí, cara, foi algo assim, para mim, com os pés no chão, como sempre fui, Plácido, foi Hum. inesperado, mais uma realização, porque eu fui para um grande clube e começa as grandes conquistas através do Inter. Rapaz, e não é fácil, porque assim, cara, é claro, a gente tem a noção das coisas, como você está ali trilhando. Então você tinha a inteligência necessária para dizer, não, eu tenho futsal suficiente para seguir em frente, eu Verdade, tenho meus objetivos, vou usar minha inteligência, disciplina acima de tudo para se com aliar ao certeza, talento. Você deve repassar isso para os seus comandados hoje em dia. Mas assim, com você sabe, certeza. não, eu posso estar entre os grandes também. Eu tenho nível Exatamente. para isso, né? Eu costumo dizer, A gente deixa um pouquinho a modéstia de lado e segue em frente. é verdade, Clássico. Eu costumo dizer para os meus jogadores hoje que na época a gente não conhecia a palavra foco, mas eu já era focado, Clássico. Eu sempre fui focado nos treinos, ouvia sempre o que o treinador pedia, apesar de ter habilidade, porque no Sul se joga muito taticamente, não tive que mudar um pouco as minhas características, mas sempre com aquela visão de querer mais, focado sempre. Isso me ajudou muito a trilhar essa carreira que eu tive dentro do futsal. E Dedé, você fosse um cara tranquilo, chegasse a ser rebelde em algum Não. momento, como é que Sempre é? fui Então tranquilo. isso aí, tu julga que isso foi o quê? Representou que percentagem na tua carreira? 50%? Eu acho que foi até mais, Hum, porque quando você sai do seu estado, naquela época era muito mais difícil, né, Pastor? Hoje você coloca alguns lances aqui no seu Instagram, fica tudo mais facilitado. Naquela época era muito mais difícil você sair e você provar que você isso. tinha uma certa qualidade. Então, é, essa tranquilidade em você também fazer amizade com o grupo, você está chegando de fora, né? Você tem que ter os pés no chão, sempre com aquela humildade. Costumo dizer para os meninos, entrar na equipe, uma cultura diferente que você vai se deparar, você também tem que respeitar isso. Você não está no seu estado, você não está na sua cultura. Isso ajuda bastante a você ser bem recebido. E essa tranquilidade que eu tenho até hoje me ajudou bastante. Eu acho que foi uns 70%. Isso conta muito. Dedé, algum obstáculo assim que tu te lembre, não? Quando eu cheguei, eu encarei este obstáculo aqui na chegada, alguma coisa de ambientação. Tens alguma Cara, por história? incrível que pareça,
no trabalho, Plácido, eu não Hum, tive, porque sempre com os pés no chão, mas como você falou, frisou antes aí, eu sabia o que eu queria e eu conhecia o meu potencial. Então, dentro do trabalho, eu sabia que quando a bola rolasse, eu desempenharia o meu melhor. Mas a dificuldade que eu tive já foi clima, hum, né? hum. E as dimensões das quadras que lá fora já eram grandes. É. As únicas as dificuldades que eu tive. Mas assim, esses cobras criadas lá e tal, eles te receberam muito bem? Houve alguma coisinha assim que tu pudesse ter notado? Olha, não, o cara me olhou meio atravessado. Eu tenho que comentar, eu tenho que falar a verdade, Clássico. É. Claro que você, chegando ali, eu chego ali, eu acho que com 21 anos, num clube de ponta, né? Você sabe que você vai tirar o espaço de alguém, né? Então, mas eu fui bem recebido, mas no dia a dia ali você vai vendo que alguém não gostou, que você, pô, joga melhor, ou tá melhor no momento, ele sabe que vai ficar no banco, enfim. Eu acho que antigamente tinha muito mais isso. Hoje já não tem muito, Hum. mas antigamente tinha. Alguns ali ficaram um pouco frustrados, mas tiveram que assimilar, porque o esporte é isso mesmo e acontece dessa forma. Agora sim, e a torcida, cara, como foi tua relação? Claro, quando o cara chega arrebentando, o torcedor vai abraçar. Mas é assim, como é que era a tua relação com o pessoal na rua? Quando tu tava de folga, por exemplo, encontrava alguém, o povo na rua, olha o Dedé e tal, o cara tá arrebentando. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Cara, é uma coisa assim também que para mim foi muito inesperado, né? Porque até então, Plácido, eu não sabia o meu tamanho, né? E aí eu era um cara de inventar drible, né? Eu ficava sempre brincando com a bola. E isso atrai o público, né? Até então eu achava normal, mas principalmente em Porto Alegre, né, que era a torcida de campo, né? Uhum. E lotava o ginásio, poxa, às vezes eu ia ao shopping e as pessoas, pô, tá ali o Dedé e tal, de autógrafo, que na época era autógrafo, né? Isso. Cara, o primeiro ano que eu desempenho no Inter, a gente é campeão gaúcho, e eu já tenho um certo destaque, eu fiquei impressionado, porque era algo que eu não esperava realmente, e eu lidei muito bem com isso, mas ali a minha mentalidade já deu uma virada, porque eu falei para mim mesmo, pô, eu acho que eu estou alcançando algo que dá para ser comparado com os grandes aí. É, o Gigantinho em Porto Alegre, né? Exatamente. Que é uma coisa ali do complexo do gigante da Beira-Rio, o estádio do Internacional, né. A gente tem até a gente estava lembrando, eu não lembro qual foi o ano, né, claro, tu já estavas em Porto Alegre, eu fui para cobertura aqui de jogos escolares e passei uma semana, acho que em Porto Alegre, na época eu era de televisão, e te encontrei, tu estavas concentrado, acho que pelo Internacional, não foi isso? Tu estavas Foi isso sim, concentrado, Plácido. lá no Estava centro de Porto concentrado. Alegre. Foi em Porto Alegre. Agora eu não me recordo o ano, né, Plácido? Aham. Mas eu te encontrei sim, a gente estava concentrado, a gente ia fazer um jogo e, pô, foi uma felicidade imensa te encontrar, cara, em Porto Alegre. Quando a Eu gente também encontra os encontrei conterrâneos, fica melhor, né? pô, uma felicidade, mais naquela época que era muito difícil, né, É. encontrar paraense no Sul, E né? hoje em Hoje está muito dia mais fácil. hoje em dia, Dedé, tu pega isso aqui, ó, eu tô com o celular aqui na mão, tu pega o Aham. celular que é rapidola, naquela época não tinha isso. Exatamente. Então, pô, eu me recordo, foi uma imensa felicidade te encontrar, a gente conversou e encontrei alguns outros amigos paraenses, né? O Chico, que jogou comigo no SESI, que é professor da UFPA. Cara, foi muito bacana te reencontrar ali e a gente estava concentrado realmente, Clássico. Ah, o Chico, rapaz, é professor, é isso mesmo, Chico. Chico jogava mais ali atrás, né?
Ficava ali mais na de Exatamente. ele, eu lembro do Chico agora. Tinha o outro Chico que era aquele habilidoso lá, né, aquele que É passava o o pé Chico Pedra. passava o pé em cima da bola aqui, meu amigo, era rapidinho, quando tu É isso piscava ele mesmo. já estava jogando ali com o fixo. Ê, meu irmão, era um negócio seríssimo. Era Mas bom de assim bola, né? era. E Dedé, a gente já tá chegando na Europa ou não? Como é que é? Não, aí do Inter, Hã. aí eu venço o estadual, né? Aí em 99 a gente vai para o Brasileiro, para o Taça Brasil. A gente é campeão, invicto. E aí eu me consagro o melhor jogador do Rio Grande do Sul em 99. Aí as portas se abrem, né? Muitos clubes, muitas propostas. E aí eu vou para o Banespa de São Paulo. Acho Banespa. que foi a maior contratação do ano de 2000 do Banespa. Banco do Estado de São Paulo, é o Banespa. Exatamente. Tive a honra de jogar com um pivô que também passou pela seleção, o Betão, né? Rodou o Betão, mundo também, Betão. Betão. Aí fico ali só até a Liga Nacional, depois eu retorno para o Inter, né? E sou bicampeão gaúcho. Depois eu vou para a Malve, né? Mas antes da Malve, me recordo agora, Plácido, Hum. eu vou para o Sumove do Ceará Outro disputar a timaço. outra Taça Brasil. O Sumove do Ceará era time de ponta, né? O É, Alain Boulay teve por lá. teve. O Cara, Gilberto teve passou por lá também. grandes jogadores. Olha, mais Cara, um tem que a uma gente história lembrou do agora, Alan, Dedé. Mais um que a gente lembra agora, o Gilberto, pô. Mais um que a gente grande lembra. Gilberto, pata esquerda diferenciada, uma passada larga, né? Uma habilidade também diferente demais. O Pará é celeiro de craques. É verdade. E aí? E aí tem uma história gozada numa dessas viagens que a gente está fazendo dentro do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, era para Guaporé. Colocaram um vídeo, um cassete na época, dentro do ônibus, né? E aí estava passando a final do Cearense, não me recordo se era 91, 90, estava, ou era 89, eu não me recordo agora. Ortiz, olha o time do Sumose. Ah, Ortiz, Alain Bolé, Mosca e nossa. Morruga. Meu Deus do céu. Era Era o Sumove do Ceará, cara. só craque. Aí eu converso com os caras falando que eu tinha jogado com o Alain, falaram, pô, esse cara era monstro e tal. Foi na época que o Alain tinha ido para a Pra Espanha. Espanha, é. E aí, pô, ganhei força também, né? Porque, pô, falei que tinha jogado com o Alan na Tuna, né? E o Alan também foi um cara que me ajudou muito a, a, a crescer, né? Porque na visão dele ele sabia que eu ia chegar longe. Então ele me deu umas dicas muito boas. Me recordo também do Alain Bolé, diferente. E aí, Plácido, Hum. voltando, vou para o Sumov e a gente se consagra também campeão da Taça Brasil de 2001. E aí eu tive várias propostas, até do Vasco da Gama, pô. Até do Vasco da Gama. Só que aí eu acerto na Malve, Hum. Jaraguá do Sul, com o Ferrete. Aí eu jogo com o Manuel Tobias, de novo eu encontro o Ortiz, Fernandão, que foi pivô da Espanha, da seleção espanhola, o Franklin, goleiro da seleção, enfim, inúmeros craques que ali também Nossa estavam. senhora. Sandrinho, que também era da seleção. E, pô, viver aquilo com eles na Malve foi algo que eu jamais esquecerei, né? Porque era o grande clube da época no Brasil, o clube com maior investimento, o clube com grandes craques. Só que eu fico até julho, porque os russos vieram ver o Manuel, só que na época eu fazia muita graça com a bola, né? Habilidade e tal. Chamou a E aí atenção. exatamente, o tradutor chega até mim, né? Hã. Fala, pô, Dedé, é o seguinte, eu vou ser bem sincero para ti. A gente veio buscar o Manuel Tobias, que na época o Manuel era o melhor do mundo. Só que tanto o treinador quanto o presidente optaram por ti, pelo teu futsal. Oi, Plácido, Hã. sinceramente, eu nem sabia, porque era o ano de 2001, eu não sabia como funcionava, porque eu não tinha empresário na época, Hã. e, e ele pediu para que eu fizesse uma proposta para jogar na Rússia. E
eu tinha enfrentado várias vezes o Choco, acho que você deve lembrar do Choco, Sim, 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 sim. pivôzaço da seleção. Exatamente. O Choco já estava nesse clube, né, que se chamava Norilsk Nickel, e aí eu tive que entrar em contato com o Choco para ele me dar uma luz, né, um caminho para que eu pudesse fazer uma proposta para ir embora, né? E aí ele me ajudou, eu fiz uma proposta que até que eles não fossem chegar, mas chegaram, e aí começa a minha trajetória na Rússia, Nossa, e aí? na Europa. Rapaz, e aí, cara? Eu ia te perguntar uma outra coisa, mas vou deixar para depois, no tempo certo. Tem a ver com Ok. finança. Não, deixa eu fazer agora. A essa altura, tu já tinha ganho um trocado bom, Dedé? Não, porque assim, né, Plácido, hoje, você jogando só aqui no estado do Pará, você chega a um número altíssimo, sabe? Mas naquela época eu estava entre os melhores, Hum. né? Eu estive entre os melhores do Brasil. Então eu sempre tive um bom salário. Joguei nos grandes clubes. Para você estar nos grandes clubes, você tem que, né, ser diferente. Então, quem jogava naqueles grandes clubes da época era bem remunerado, sim. Ah, tá. Aí a gente vai chegar na Europa, rapaz. Aí me vem à mente a questão do idioma, costumes e tal. Aí você vai dizer, não foi fácil, mas eu estava. Naquela época eu não dizia focado, como você falou, mas eu tinha meus objetivos, né, Dedé? Eu já Exatamente. estou falando por ti, ó. Tá vendo Não, mas como era é? exatamente isso. Porque a palavra foco naquela época não existia, quer dizer, até existia, mas não era praticada, não era falada, e era objetivo, né? A gente colocava as metas para alcançá-las, né? Isso. E uma delas era realmente chegar na Europa, mas eu não pensei que fosse tão precoce, né? Porque eu e o Choco, nós fomos os primeiros. Eu não vou te dizer pioneiros, mas a gente está entre os 10 ali que chegou na Rússia. Mas em termos de títulos, eu e o Choco, nós somos os dois primeiros brasileiros a serem campeões da Liga Russa, né? E a dificuldade foi muito grande, o frio intenso, né? A gente chegou a pegar -37, me recordo bem. Para quem é do Pará, né? Nossa. É dose. É dose para leão. A Do- culinária também sofri bastante, né? Eles comem O muito, que era muita. que comia lá na época? O que era que tu estava comendo lá? Olha, eu almoçava e jantava no restaurante russo na época. Eles comem uns peixes cru lá que não tinha como não. Era muita ervas, muita Ah, sopa. A gente é acostumado com a nossa culinária aqui, não uhum. menosprezando cada um com a sua Cada culinária, um com a sua, é logicamente, verdade. né? Mas aqui a gente come muita carne, né? Pato, enfim, as nossas culinárias aqui. Quando, Então eu Dedé, pedi para o tradutor para. Dedé, Pode quando tu falar. fostes daqui pra fora, já aqui no sul, sem querer voltar o papo, mas assim, tu levaste a baguda, a farinha, não deu pra levar. Não deu para levar, mas o açaí de vez em quando me mandavam, né? O É, açaí. Lá a gente encontrava uma farinha bem fininha no sul, dava para matar a saudade, mas isso, o mais importante era ter o açaizinho ali, né? Para dar isso, força. isso. Sim, aí lá na Rússia, chegaste com o tradutor, olha, pô, o negócio não tá muito bom e tal, como é que é? Tava perdendo peso, parceiro. Tava perdendo peso. Olha só. E aí fomos para um restaurante italiano, me lembro como se fosse hoje, Sbarro, Aí o haja restaurante. massa, né, meu irmão? Aí massa, carne, aí deu para fluir legal. E te confesso que morar na Rússia não é fácil, o idioma também ele, ele pesa muito. E pedi para o presidente que eu queria aprender a língua, né? Porque a gente tinha uma vida só de treino, casa, jogo, casa, né? Eu queria também Tu tava com quantos viver anos a nessa vida dos época, caras. Dedé? Tavas com quantos anos nessa época? 24. Pô, era novão ainda, né? Era minha vida, Plácido, aconteceu muito rapidamente, né? Muito rapidamente. E eu me deparei
com a língua russa, né? Que depois eu vim me informar, depois do mandarim é o russo, né? Ficou difícil, mas eu pedi para o tradutor, para que nós tivéssemos aula. Vinha um professor nos dar aula e a gente desenrolou o básico. Então eu já não ficava muito em casa, já dava Qual foi para a sair, primeira, conhecer um pouco. qual foi a primeira palavra que tu conseguiste falar assim, legal? Spasiba, né? Que é obrigado. É. Spasiba. Mas Clássico. mas hoje tu manda legal. Se tiver que conversar, tu vai embora. Não, hoje eu mando bem o francês e Uhum. o espanhol, né? O italiano também, como eu não estou praticando, o russo eu não pratico há mais de 20 anos, né? Porque você tem que estar praticando. Isso. Mas eu desenrolo um pouquinho, mas não como antes. Não Dá para posso mentir. entender. Se um russo chegar com Dá. você, aí dá para entender, dá para desenrolar. Aplicaste o Dá termo para se certo. virar, Dá para se Mas o virar, é francês isso. eu falo e escrevo e o espanhol também. Pô, bacana. Aí sim, lá a coisa começou a melhorar, começou a ganhar peso de novo e tal. Aí, pô, a gente vai levando o campeonato, né? Eu falo pro Choco, pô, Choco, dá pra gente ser campeão. Porque tinha uma outra equipe que tinha 3 brasileiros, né? E a gente com 2, mas os russos eram bons. A gente faz um excelente campeonato, a gente vence a liga e no ano seguinte a gente disputa a UEFA Champions League de futsal, né? Que é uma Dedé era Moscou mesmo, era? Moscou. Tá, A gente morou em Moscou. tá. Moscou enorme, Plácido, É, maior né? que São Paulo. É É enorme, é uma enorme. cidade monstruosa. É, está entre as grandes populações do mundo, né? E uma coisa também curiosa, que viver na Rússia naquela época era muito difícil, Plácido. É, hein? Eram poucos brasileiros, né? Muito poucos brasileiros. E a questão da língua também é o que batia muito. Hoje não, né? Hoje o mercado é muito amplo na Rússia, não só futsal, como vôlei, futebol de campo. Na época só tinha um jogador de futebol de campo, que era o Hobbs, que jogava no Spartak de Moscou, me recordo Uhum. bem. Hoje, há inúmeros jogadores. Então, eu costumo dizer que tanto eu quanto o Choco e os outros jogadores, o Jorginho, que foi melhor do mundo também, nós abrimos esses mercados lá na Rússia, né? E o futsal russo hoje é um dos melhores do mundo também. E eu posso dizer que eu fui um dos percussores, eu ajudei a essa evolução do futsal russo. Tá, e aí, segue pela Europa, vai para onde depois? Da Rússia eu vou para a Bélgica, né? Porque as finais Aham. da UEFA foi na Bélgica, a gente também faz uma boa competição na UEFA Champions League. E chega às finais também, mas a gente não vence. Só que aí já fica o meu futsal ali na Bélgica, né? Aí depois de mais um ano eu recebo a proposta da Bélgica e fico no futsal belga. Qual era a Também muito cidade difícil lá? a língua, porque eu Hein, fiquei na Dedé? parte belga que se falava flamand, né? Aham. É um dialeto do holandês. Eu preferi já começar a aprender o francês Aham. porque na Bélgica se fala as 2 línguas, né? Isso. E aí tive uma trajetória muito boa, Qual só era que a eu fico cidade lá, também. Dedé? Eu morei no primeiro ano em Antuérpia. Antuérpia. Na época já tinha bastante brasileiro ali, Uhum. não jogando, mas morando. Qualidade de vida boa lá na época, já não? Excelente. Eu costumo dizer que a Bélgica na minha visão, né, que eu dei uma rodada grande ali na Europa, é um país maravilhoso para morar. E essa parte flamand é maravilhosa. Pô, bacana, E cara. aí eu fico este campeonato e nem termino, né? Porque aí já tem clubes na Espanha, né? Me sondando e aí vem um empresário, faz uma proposta legal e aí eu vou para a Espanha. E a Espanha também foi maravilhoso jogar na Espanha porque o nível lá também é altíssimo, Altíssimo, né, cara? Na Espanha era. altíssimo. Negócio pegava, né? Muito, pegava muito e o último vencia do primeiro.
era muito equilibrado o campeonato. Para mim foi uma honra muito grande jogar essa temporada na Espanha, porque Quem era de brasileiro que já estava por lá? já estava o Manuel Tobias no Eu Pozo, estava Lenísio, estava Chupeta, já tinha passado o Choco, o Vinícius, irmão do Lenísio, tinha muitos craques. Dessa geração, Plácido, só ficou o Falcão no Brasil. Todos, quase todos foram para a Europa. Olha Quase só. todos. E aí? Aí eu fico essa temporada na Espanha e aí vou para a Itália. Fico mais uma temporada na Itália, em Reggio Emilia. E Dedé, aí lá na Itália tu te reencontra com as massas. Oh, que Que maravilha! Uma maravilha. culinária maravilhosa. Lá Não. qualquer um, Plácido, É. qualquer um faz uma massa excelente lá, cara. Em todo lugar que Impressionante. tu chega, não tem erro, não tem erro. É verdade. E aí eu fico na Itália, um ano também. Depois volto para a Bélgica, já com o amigo Skipdal. Fiquei 2 anos ali que eu venço 2 ligas belgas lá. E retorno para a Itália, cara. E tem uma curiosidade também nessa Fala. história, nessa segunda passagem pela Itália, que eu vou para Loreto Aprutino e você deve recordar de um terremoto que teve lá Ah. em L'Aquila. Ficava essa cidade que eu fui jogar ficava a 60 quilômetros de L'Aquila, que se chama Loreto Aprutino, e eu peguei esse terremoto. É, Cara, rapaz. como se deparar com um terremoto? Cara. Nunca tinha vivido isso, Plácido. E como foi? Aí eu morava com 2 brasileiros, a gente estava brincando ali até umas 2 da manhã. Eu falei, pô, vamos dormir que amanhã tem treino, né? E aí a gente apaga as luzes, né? Todo mundo deitado. A minha cama parece que chacoalharam. Aí eu estava do lado do interruptor, né? Eu liguei a luz, falei, epa, vamos dormir, né? Aí eu me deparo com o lustre Balançando. balançando, cara. Aí eu olhei assim, eles falaram, cara, a minha também balançou aqui, a minha também. E eles já moravam na Itália há mais tempo do que eu, né? Quando eu olhei para a janela, eu vi tinha aberto a janela e vi o povo correndo. E ele já correu, né? E eu fui para a janela. Eu vi o povo correndo, Plácido, eu não sabia o que fazia. O que Rapaz. fazer, aliás. Porque eu não tinha passado por aquilo e eles saíram correndo e não me avisaram nada. E aí o que eu fiz? Saí correndo. Aí deu mais alguns tremores, né? E eu me recordo bem que nós ficamos dormindo em barraca uma semana, por conta que todo dia tinha um tremor. E como na Itália os edifícios, os prédios são históricos, né? Não é recomendado dormir enquanto tem esse tipo de acontecimento. Cara, que susto, hein? Um susto grande, Que muito susto. grande. Experiências, né, que ficam para a história, né? Ficam para a história. A gente ri agora, mas na hora o negócio não Sufoco foi, foi grande, Plácido. não foi fácil, não. Grandíssimo. Ah. E aí, como é que o giro pela Europa? Ele continua, ele está encerrando, como é que é? Aí eu, a Bélgica, aí nisso a França também já está me sondando, aí eu vou para a França, cara. E vivi momentos maravilhosos na França, fui Qual a campeão cidade? também. Sempre em Paris. Os 5 anos que eu vivi, todos em Paris. Então, Somando totalmente, somando total, do tempo que você passou na Europa, quanto tempo foi? foram 16 anos de Europa, Rapaz, foram foi uma 16 anos de tempo. aprendizado. Rapaz, foi uma temporada mesmo. Eu digo uma Uma vida, temporada, né? não. Falando assim, de uma forma geral, foi uma temporada e tanto na Europa, né, cara? Foi uma vida, uma vida. E eu agradeço muito a Deus, né? Deus me abençoou, me abençoa até hoje. Eu sou muito grato, realmente muito grato por tudo que eu vivi dentro do esporte, por tudo que eu vivi fora do esporte, nesses países. Tenho amigos até hoje, a gente se comunica, troca ideias, né? Inclusive, recebo convites para visitá-los. Enfim, é um aprendizado enorme na minha vida e eu levo
para sempre isso comigo. Agora sim, Dedé, eu preciso te fazer uma pergunta, porque no meio de tantas andanças, como é que você foi construindo sua família? Pois é, Você tem quantos? eu Você tem 4 filhos, é isso? tenho 4 filhos, dois em Belém, só que um mora no sul, com a minha primeira mulher, né, na época. Aí depois eu vou para o sul e tenho mais dois, né? Uhum. E infelizmente não deu para ficar juntos, né? Mas mantenho contato, estou sempre ali com eles, né? Tenho uma filha, são quatro filhos, três homens e uma menina. A menina sabe como é que é com o pai, né? Tem sempre aquele xodó, aquele negócio, estou sempre em contato com ela, direto. Ela é que é diariamente, mas eu tenho contato com os outros também. E foi assim, foi formada a minha família, né? Dessa forma. Muitas viagens, né, Sim, Plácido? e aí, quando tu Mas estava na Europa, como é que tu fazia? Só em período de férias que tu via só em os período de filhos? férias, porque me recordo bem que eu estava com a minha primeira mulher na Rússia, só que aí a minha filha tinha 2 anos, ela teve uma infecção urinária, e aí o médico falou que ela não aguentaria o frio, pediu para que retornasse. Então, os 3 anos eu fiquei sozinho ali, foi difícil, foi difícil. Mas o importante foi a saúde dela, ela retornou, voltou ao Brasil e recuperou a sua saúde. Então, foi bem difícil também. Tem um lado positivo, mas tem um outro lado que faz parte, mas que é super difícil. É. Então, assim, se a gente for analisar tua história em Belém, deixaste tua marca no futsal paraense atuando aqui, mas aí, cara, tua vida foi inteira na Europa, né? Impressionante, Foi, né, cara? foi, foi, Plástico. Praticamente inteira na Europa, né, bicho? Foi, Soubesse, cara. os caminhos foram se abrindo para ti, lógico, que não é uma coisa que vem assim, de uma forma banal, os caminhos, não, não. Você fez por onde, foi trilhando os Exatamente. caminhos, foi mostrando inteligência acima de tudo, tem a questão Exato. disciplinar também, tem o talento, que a gente já falou ainda há pouco lá, que era o que mais impressionava, você procurava sempre inovar, eu acho que esse termo na tua carreira, as inovações que tu fizeste dentro do teu futsal, acho que isso foi determinante, né? Cara, Plástico, tu és um cara que tu és conhecedor e tu estás atual. E a palavra realmente é essa. Eu inovava sempre. Eu sempre buscava algo diferente dentro do meu estilo. Então, eu sempre fui um atleta que ouvia bastante todas as informações e eu ia filtrando. Então, aquilo que realmente dava para eu conciliava dentro daquele meu estilo de jogo. Então, eu me tornei um atleta que jogava muito com a bola, mas ao mesmo tempo jogava sem a bola, jogava nos espaços. Então, eu estava sempre à frente. E isso aí realmente é inovar. Agora sim, eu preciso também te perguntar, qual foi aquele momento assim na tua carreira que tu olhastes assim no espelho e com todo respeito dissestes assim, pô, eu sou PHODA. Qual foi aquele momento que tu olhaste no espelho? Queria que tu falasse pra gente. Cara, Plácido, foi quando eu chego na Malve, né? Primeiro que foi através do convite de um dos melhores treinadores do mundo, que foi o Ferretti, né? Que Aham. faleceu há pouco tempo, aí, há 1 ou 2 anos. Ele me convidou, ele me ligou, né? Então ele viu algo especial dentro de mim e tá no clube comandado pelo Ferretti e com as estrelas que estavam ao meu lado, eu realmente parei para refletir e cheguei a essa conclusão de, poxa, eu acho que eu também sou diferente, cara. Eu acho que eu tô no meio dos grandes, não é à toa. Então, eu sou PHODA. Eu gostei. Eu queria pronunciar a palavra na internet a gente até pronuncia, mas não sei não, eu não queria. A gente fica com PHODA. Dedé, e hoje, cara, como comandante técnico, né? Tu começa aí, o que que tu, assim, claro, de uma forma bem sucinta assim. O que que tu procura passar para os teus comandados?
eu acho que esse esporte me escolheu, né, Plácido? Eu já encerrando ali pela França, eu já sou chamado pelo Davi Luiz, né? Aham. Vale a pena contar essa história. O Conta. Davi Luiz, zagueiro do Paris Saint-Germain, da seleção, do Chelsea, né? Ele vai para a França, para Paris, né? E ele compra um time de futsal lá e ele ficou sabendo que eu estava lá na França e me chama para ajudá-lo, né? Então ali já começa a minha trajetória como treinador, né? Porque eu fazia as duas funções já. E ali eu vi que realmente o esporte me escolheu. O Davi Luiz é um cara super inteligente, um cara íntegro de caráter. Me deu também vários conselhos e eu vi que eu parando como atleta, eu deveria seguir como treinador. Então ali eu já fui fazendo alguns cursos, né, voltado para o treinamento e deu o estalo quando eu realmente paro, já aqui no Pará, né, em Belém, e recebo o convite do presidente da Manauara, que é da Copa Ouro lá de Itaituba, para eu estar à frente desse clube chamado Manauara. E já conquisto o título, também com grandes jogadores, né? E procuro sempre me atualizar, estar tá sempre fazendo cursos, né? Tenho meu CREF. Então, o que eu costumo passar para os atletas hoje? Hoje, eu trabalho com atletas que não são atletas de nome, né? Vamos dizer assim. Eu pego alguns, mas hoje, aqui em breve, eu costumo formar, Plácido. Então, é muito mais difícil. Então, primeiro, eles têm que aprender a serem táticos, né? Aprender a jogar nos espaços, porque a característica do paraense é jogar sempre com a bola. Então, quando a gente se depara com outro estilo de jogo fora do nosso estado, os jogadores já são mais táticos, saem sempre nos espaços, ou seja, jogam sem a bola. Então, eu procuro passar isso para eles tocar o futuro na bola, né? Naquele espaço vazio. Recomendo também terem tranquilidade para jogar, né? Fazerem a leitura do jogo ali com 2, 3, 4, 5 minutos já. Eles têm que fazer uma leitura dos seus adversários. Pô, o meu adversário ele joga com a perna esquerda, então tem que fechar a diagonal dele. Enfim, vou passando isso diariamente para que eles possam se tornar um atleta de ponta e chegarem longe do estado já não sofrendo, vamos dizer assim, porque quando o cara chega cru, ele sofre um pouco, Clássico. Uhum, eu conheço. Ele chega com base para lá. Se eles forem para lá, chega com uma boa base, né? Com uma iniciação muito boa, né? Com esses amentos que Exatamente. são básicos e tal, que você acha que são realmente necessários. Bom passe, finalizar bem com as duas pernas. Isso daí é de suma importância, porque para você estar jogando com os grandes, você tem que estar grande também. Então, eu pego muito no pé deles nessa questão dos passes, né? Como foram passados para mim lá atrás, principalmente na Tuna, né? Eu me lembro que eu ficava com o Alain Poulet, ele passe no pé direito, passe no pé esquerdo, enfim, são coisas que fazem a diferença lá na frente. E é mesmo. Agora você protagoniza com a sua equipe um momento assim interessantíssimo para o futsal marajoara, para o futsal de Breves. Tu encara o time do capitão Rodrigo da seleção brasileira. Meu amigo, os caras vão aí. Como é que foi esse momento, hein, cara? Porque o Brega-Fó não é fácil. Esse Brega-Fó quer confusão com os outros. Ele não se contenta, não. A gente disputou a Copa do Brasil, né, esse ano, e a gente teve também aí uns 4, 5 jogadores diferenciados que vieram nos ajudar aqui. Vale a pena ressaltar os nomes. Netinho, que é um craque lá de Mocajuba, o Gordo de Mocajuba, o Bico de Cametá, né? o Maracanã. Então,
juntamente com as nossas peças aqui, foi um casamento perfeito, Plácido. Ajudou muito no meu trabalho, né? E a gente, no decorrer da competição, foi vendo que dava, né? Eles focado naquilo que estava sendo passado, né? A gente começou a ganhar dos grandes aqui, viajando para lá, viajando para cá. Quando a gente se deparou, cara, a gente já estava nas oitavas, quartas de final, a gente tirou aí o Atlético Piauiense, que hoje está na final do Campeonato Brasileiro de Futsal, que a gente sabe que é difícil. Então, quando a gente viu que dava, a gente se fortaleceu ainda mais, mas foi um sonho muito grande, não só meu, como comandante, como deles, como atleta, e para a cidade de Breves, que respira o futsal, né? A gente trazia o Magnus, foi a equipe do Falcão, né? O Falcão funda essa equipe e se torna vitoriosa, né? Trazendo o Rodrigo Capita, o Lino, né? E vários outros grandes jogadores, porra, para Breves, cara, foi algo que eu tenho certeza que vai ficar na memória do futsal brevense e na memória do futsal do estado do Pará também. Rapaz, tem um cara que a gente não pode esquecer que tu me disseste, olha, antes de a gente começar essa resenha aqui, né? Disseste, olha, tem um grande ex-jogador do futsal paraense que está aqui em Breves também. Verdade, verdade. Na verdade, são dois. São dois? Um é o Zumbi Zumbi, Preto, né? tá. Tinha zumbi E o preto outro e é o zumbi Jabá. branco, né? Hein, Dedé? Tem o Zumbi Branco, que também jogou comigo no SESI, que eu esqueci. Pô, Zumbi Branco, te amo, meu irmão. Rapaz, olha, na próxima a gente vai fazer uma lista. Essa galera vai bater na gente. É verdade. Pô, Plácido, Ei, Zumbi Preto vive aqui em Breves, eu acho que mais de 30 anos, cara. Que também foi um talento grandioso do nosso estado, aí, do nosso futsal. E o Jabá, né, cara? aham. Jabá que jogou, desfilou seu futsal aí no CLPM, irmão do Paulinho, né? Também é diretor de escola aqui, cara. Jogou muita bola. Eu tenho a honra de ser amigo deles aqui, né? Vira e mexe, a gente troca umas ideias e vai levando a vida. E, Dedé, rapaz, a gente poderia ficar umas 5 horas batendo papo aqui, mas a gente pode marcar, de repente tu pode programar um almoço aí em breves, alguma coisa pra Pô, gente com aí. certeza, Plácido. Com certeza, vai ser uma honra. E eu tenho certeza que o povo brevense vai te abraçar aqui. Opa, que Muita coisa! gente te conhece. E eu comentei para algumas pessoas, né, É, que nós iríamos ter esse bate-bola agora. Pô, o pessoal ficou, pô, depois eu quero ver e tal. ah, Pô, a gente pode armar isso sim, viu, não, com Plástico? certeza. Para Você vai ser bem conhecer, recebido aqui. beleza, meu irmão, para conhecer melhor o teu trabalho. Tu gostaria de deixar um recado assim, Dedé? Porque às vezes a gente bate tanto papo, mas tem uma coisa que a pessoa que está na interlocução com você, ela diz, poxa, eu precisava falar uma coisinha, e nesse caso aqui, pô, que o Plácido não puxou esse assunto. Se tu quiser deixar um recado para alguém, eu acho que é muito bacana, não sei se de fortalecimento para o futsal, porque muita gente lembra que essa época de vocês, teu e de tantos que nós citamos aqui, ela é conhecida até hoje como a época áurea do futsal paraense. É verdade, época de ouro. É. Eu queria deixar algo aqui voltada para. Eu acho que deve ser para a federação, né? Uhum. Para fazer, no final do ano, uma homenagem. Não digo a mim, porque antes de mim passaram muita gente, né, cara? E se o futsal paraense é forte hoje como é, se a gente tem grandes talentos até hoje, é muito por conta daqueles que vieram lá atrás. Então, seria muito importante no final do ano fazer uma festa de gala, sempre homenageando um ou dois ou três, seja lá, porque sem esse pessoal lá de trás, eu não teria tido essa história, outros que vieram depois de mim, e assim sucessivamente. Então, a todos que fizeram e fazem parte do futsal paraense, né? Os grandes, pô, vindo de Coronel Piedade, ou antes de Coronel Piedade, que nós pudéssemos nos reencontrar, que nós fizéssemos um encontro festivo, porque os anos se passam, né?
e a gente vai perdendo gente, a gente perde contato, às vezes a gente sabe que fulano faleceu. Então, seria muito importante para o legado do futsal paraense que nós pudéssemos fazer isso para fortalecer o futsal e para ter essa áurea, para deixar sempre viva e que sempre venha colher bons frutos seguidamente. Meu recado era esse. Rapaz, olha, eu vou ter que te aplaudir aqui. Muito bem, Obrigado, você sempre muito inteligente, com essa altivez que você tem. Hoje, um comandante obrigado, técnico e o cracaço que você foi, que está gravado na obrigado. memória de muita gente, gravado nas fitas da vida, nos videocassetes da vida, É enfim, verdade. hoje em dia pelas redes sociais. Muito bom mesmo, cara. E assim a gente vai com esse projeto. Só peço para vocês que vocês curtam aqui esse conteúdo, vocês comentem, façam comentários, compartilhem, se inscrevam no canal, espalhem para todo mundo aí, tá certo? Foi mais um Resgate Futsal Resenha. Tchau, pessoal, até a próxima.